Então eu começo dizendo que em 1174, a igreja canonizou São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval foi o maior doutor da igreja em mística mariana. Portanto, todos os santos marianos se espelharam em São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval era tão inteligente que foi convidado para participar de 2 concílios, foi orientador pessoal e particular de 2 papas e foi o primeiro jovem a ser abade da linha dos mosteiros cistercienses e chegou a ter 700 monges filhos espirituais. Ele era tão mariano, mas tão mariano, mas tão mariano, que na hora da sua morte ele exclamou: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E depois da sua morte, essa frase foi colocada dentro da Salve Rainha por causa de São Bernardo de Claraval, doutor em mística mariana. São Bernardo de Claraval, então, concluiu aquilo que dizemos ontem. O primeiro céu é Deus, mas Jesus diz que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Então Jesus é o segundo céu na sua encarnação. Mas como não é tão fácil chegar nele, o primeiro céu seria o Imaculado Coração de Maria, porque quem entrar nela, entra nele, porque ele e ela têm um só coração, e ele nos coloca no coração do Pai. Então, a mística de São Bernardo de Claraval é, diga comigo, ninguém vai chegar em Jesus se não passar por Maria. Diga. Bate no seu peito e diga: ninguém vai chegar a Jesus se não passar por Maria. Fala para quem está do seu lado: ninguém vai chegar a Jesus se não passar por Maria. Se você não concordar, você vai ter que discutir com um monstro chamado São Bernardo de Claraval. 600 anos se passaram. E aparece um outro santo francês chamado São Luís Maria Grignon de Montfort, que escreveu o tratado. São Luís era tão mariano, mas tão mariano, que desde criança desejava ser um sacerdote de Nossa Senhora. Tanto é que quando ingressou na vida religiosa, colocou Maria no nome. Maria não é nome civil. Ele se titulou São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele colocou o nome de Nossa Senhora no próprio nome, morreu com 43 anos de idade, numa santidade espetacular. São Luís, além de místico e muito mariano, também era muito inteligente. E nesse processo de inteligência, ele começou a ler os escritos de São Bernardo de Claraval, de 600 anos antes. E ele diz: gente, se para entrar no coração de Jesus tem que entrar no coração de Maria, qual é a forma correta e profunda de entrar no coração de Maria? Alguém tem que saber. Então alguém dizia: não, é só rezar o terço que está tudo ok. Não, é só rezar o rosário que está tudo ok. É só rezar as 1000 Ave Marias que está tudo ok. Então parecia que se você amasse Nossa Senhora ou cumprisse uma devoção, você já estava dentro do Imaculado Coração de Maria. Então São Luís falou: não, não é tão simples assim. Se para ser de Jesus tem que ser todo de Maria, eu preciso entender como é que é possível ser todo de Maria numa entrega total, tão total, a ponto de você viver com ela um processo de escravidão. Ela é a minha rainha e a minha senhora, e eu sou um súdito, um escravo todo dela. Então, dentro das suas experiências místicas, algumas delas em processo de doença física, ele doente começa a escrever tudo aquilo que Nossa Senhora foi contando para ele do que seria ser todo de Maria, para cumprir o plano de São Bernardo de Claraval de ser todo de Jesus Cristo. No final das contas, ele descobriu que o que ele estava escrevendo
250 anos atrás de nós e 600 anos depois de São Bernardo de Claraval, que era tão profundo, mas tão profundo, que na oração ele teve uma visão dos demônios mastigando o tratado, devorando os seus escritos com muito ódio, e ele teve uma visão que o demônio jogaria os restos dos escritos mordidos, massagados dentro de um baú. Então São Bernardo de Claraval morre e os escritos São Luís Maria Grignon de Montfort morre e os escritos foram achados 126 anos depois da sua morte. Então, eles foram escritos antes, mas o demônio devorando o tratado com ódio do que São Luís escreveu. E Jesus já tinha dito para São Luís que isso ia acontecer, e Nossa Senhora já tinha alertado que isso ia acontecer. O demônio conseguiu esconder por 126 anos esses escritos, de tão profundo, tão místico, tão teológico esses escritos são. Mas graças a Deus os escritos foram achados, então os escritos foram publicados, e hoje nós podemos estar aqui falando sobre o tratado da verdadeira devoção. Por que verdadeira? Não significa que as outras são falsas, são menores, ou são ruins, ou são paralelas. Existem na Igreja Católica milhares de devoções marianas. Não, o que São Luís escreveu usando a palavra verdadeira é porque ele acompanhou o raciocínio de São Bernardo de Claraval. São Luís, olhando para São Bernardo, disse: a forma mais profunda, mística de cumprir o que São Bernardo quis dizer é isso que eu estou escrevendo. Por isso, verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Uma salva de palmas para o tratado da verdadeira devoção. Pode ser melhor, pode ser melhor. $600 mais 250 mais 126 mais os nossos dias, nós estamos falando aí de um bocado de anos de história. Um bocado de anos de história. Tá. A primeira pergunta que fazemos aqui é: esse troço de consagração mariana é católico mesmo? É só mística? O que a igreja pensa disso? Você já deve ter ouvido essa pergunta. Uma vez um padre me perguntou: mas o que a igreja acha disso? O que Roma acha disso? É teológico ou é visão de alguém? O que a igreja pensa do tratado? Vamos lá então. Papa Pio IX, em 1853, declarou que o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem é imune e isento de todo e qualquer tipo de erro teológico. Então o primeiro Papa que abre a boca para falar do tratado é como se ele dissesse: eu que sou Papa, li e declaro, ex cátedra, não há nenhum erro, nem teológico e nem doutrinário. O que está escrito no tratado é impecável, é teologia mariana pura. Pode aplaudir, pura, pura. Segundo Papa, Papa Leão XIII, em 1888, beatificou São Luís Maria Grignon de Montfort e concedeu indulgência plenária para todas as pessoas que fizessem a escravidão a Nossa Senhora, sobretudo no dia 8 de dezembro, festa da Imaculada, ou no dia 28 de abril, data da morte de São Luís Maria Grignon de Montfort. E a igreja conta que o Papa Leão XIII morreu no hospital, renovando a sua consagração à Nossa Senhora sob o método do santo que ele mesmo beatificou. Pode aplaudir, pode aplaudir.
Então daqui a pouquinho nós vamos falar disso, mas já fica aqui uma deixa. O Papa Leão XIII diz que quem fizer a consagração dia 8 de dezembro ou 28 de abril, recebe indulgência plenária. A culpa temporal dos seus pecados são totalmente apagadas pela sua consagração. Além de declarar isso como Papa, ele declarou isso como Papa que beatificou o São Luís, e ele também morreu sendo um escravo de Nossa Senhora. Terceiro Papa, Papa Pio X. Papa Pio X disse: eu me inspirei no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís para escrever as minhas encíclicas marianas e concedo bênção apostólica a cada fiel católico que lê o tratado. Pode aplaudir também. Quarto Papa, Papa Pio XII, foi quem canonizou São Luís em 1947. Um beatificou, o outro canonizou. Ele disse assim: vejo em São Luís e no tratado uma perfeita doutrina mariana, tão perfeita doutrina mariana que o comparo ao seu compatriota Bernardo de Claraval. Que maravilha! O Papa está canonizando o santo, dizendo: eu vejo que o escrito dele é tão perfeito, mas tão perfeito, é uma teologia tão refinada, tão puro a respeito do que é Maria, que para mim ele é tanto quanto bom quanto o doutor da igreja 600 anos antes, São Bernardo de Claraval. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Quinto Papa, Papa Urbano VIII, que foi Papa antes do tratado existir. Ele foi Papa entre São Bernardo e São Luís, nesses 600 anos. Mas já sentindo uma inspiração do que iria acontecer, que é o tratado, e já olhando para os escritos de São Bernardo sobre a consagração a Maria, ele disse: eu, com essa bula, concedo indulgência a todos aqueles que se tornarem escravos marianos. Pode aplaudir também, pode aplaudir. Sexto Papa, Papa Alexandre VII, que foi Papa depois do Papa Urbano, pouco tempo antes de São Luís escrever o tratado. Também sentindo a mesma inspiração, ele citou a bula do Papa Urbano e disse: eu acrescento indulgências plenárias a todos aqueles que se tornarem escravos de Nossa Senhora. Pode aplaudir mais uma vez. Papa João Paulo II, diga aleluia. Primeira coisa que ele disse: no Tratado da Verdadeira Devoção, eu encontrei muitas respostas para a minha vida espiritual. Segunda coisa que ele disse: o Tratado da Verdadeira Devoção de Maria Montfort foi o meu livro de cabeceira nos momentos de angústia. Terceira coisa que o Papa João Paulo II disse: as verdades teológicas escritas no tratados são irrefutáveis, ou seja, ninguém pode mudar o que está escrito aqui. É real, é verdadeiro, é original. Quarta coisa que o Papa João Paulo II disse: São Luís é um teólogo de classe, pois chego à conclusão que o Tratado da Verdadeira Devoção não é um escrito de idolatria mariano,
mariana, mas é um escrito cristocêntrico, porque percebo que no centro do tratado não está a Virgem Maria, mas está a Trindade e o seu Verbo encarnado. Gente, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, disse: se alguém acha que se consagrar a Nossa Senhora com esse livro vai virar um mariólatra, porque está idolatrando demais Maria, o Papa disse: eu como teólogo e Papa declaro, o que eu vejo no tratado é que o centro do livro não é a mãe de Jesus, o centro do livro é a Trindade, porque tudo aquilo que está em Maria nos volta para Jesus Cristo. Por causa do tratado, ele colocou como lema de pontificado: totus tus Mariae. Ó Maria, eu sou todo teu, eu sou todo teu, ó Maria. Foi considerado um dos 3 papas mais marianos da história da nossa igreja. Uma salva de palmas para o Papa João Paulo II. Aí eu devolvo a pergunta para vocês: esse troço de escravidão é católico mesmo? Diga comigo. Pio IX. Não, horrível, horrível. Vou até tomar água. Pio IX, Leão XIII, Pio X, Pio XII, Urbano VIII, Alexandre VII, João Paulo II. 7 papas. Aí eu pergunto para você: se consagrar a Nossa Senhora como escravo é católico ou não? Pode aplaudir. Foi assim então que surgiu e foi aprovado o tratado. Vamos entrar agora então na parte prática. Eu quero repetir o que eu disse ontem. Um curso sobre escravidão normalmente são 6 a 7 pregações. Ontem eu tive uma, hoje 2, são só 3, é menos da metade. Então aqui não é um curso sobre tratado, é apenas uma explanação. O meu desejo aqui é instigar você a querer conhecer mais e correr atrás. Não sou o dono da verdade. Nesses 15 anos que eu já sou consagrado e que eu já lido com todas as militâncias consagradas do Brasil e fora do Brasil, eu quero então pontuar algumas coisas práticas com vocês. Depois eu quero ver com o padre, eu não sei como é que ele quer fazer isso, mas nós vamos tratar de algumas coisas que podem surgir dúvidas. Vai anotando as suas dúvidas. Eu não sei se a gente no intervalo coloca uma caixinha, ou se a gente passa um microfone no meio de vocês, eu não sei. Mas talvez até o final do dia a gente separar um tempinho para responder alguma dúvida que não foi respondida com o que nós vamos falar aqui, ok? Fala para quem está do seu lado, presta muita atenção no que ele vai falar. Primeira coisa então para fazer a total consagração: comprar um livro e ler. Aí você me diz: isso é óbvio, né, Moisés? Você deve estar achando que eu sou idiota. Não é óbvio não. Tem gente pegando tratado emprestado dos outros. Então, se o Papa João Paulo II disse que o tratado era livro de cabeceira, se é livro de cabeceira, o tratado é seu. Você tem que rasgar ele, escrever nele, chorar nele, ler todo dia. Tem exercício para fazer. Parece que o meu item aqui é idiota, mas não é. Fala para quem está do seu lado: você tem que comprar. Já te adianto, é barato? Não. Ah, deve ter na livraria da esquina ali R$10. Não, não é uma novena. Não é. Nem sei quanto está custando hoje. Você pode comprar de qual editora você quiser. Os escritos aprovados para a tradução da língua portuguesa são todos iguais. Até as páginas que são citadas são iguais. Então, qualquer editora que tenha imprimatur para imprimir o tratado, os escritos são traduzidos do original. Eu uso esse da Vozes, eu já tive um outro mais azul claro. Existe uns com capa dura, existe algumas pessoas do Brasil que traduziram, enfim. Então, primeira coisa é comprar.
Segunda coisa, lê. Aí você vai dizer, é claro, né, Moisés? É claro não. Hoje tem uma galera fazendo a consagração sem ler. É a mesma coisa de você casar com uma pessoa que você nunca viu. Fala para quem está do seu lado, se não lê, não pode se consagrar. Não, horrível. Abre pelo menos a boca para me ajudar. Fala para quem está do seu lado, se não lê, não pode se consagrar. Eu tenho autonomia para poder dizer que quem consagrou sem ler, a consagração é inválida? Eu não tenho, mas na minha opinião é. É a mesma coisa de eu casar com a minha esposa pela internet e conhecê-la no dia da lua de mel. Constitui sacramento? Não. Então como é que você vai casar com alguém que você não conhece? Eu, aliás, acho que ninguém poderia se consagrar tendo lido o tratado uma vez só. É tão profundo, mas tão profundo, que eu já li o tratado mais de 5 vezes. Eu já sou escravo há 15 anos e tem coisa do tratado que até hoje eu não entendo. E olha que eu estudo pra caramba. Esses dias eu montei uma pregação minha no canal sobre capital de graças. Eu demorei 15 anos para entender o que era capital de graças. Gente, a palavra capital de graça é uma frase do tratado. Daria um retiro de 7 dias. Então tem gente fazendo escravidão sem ler. Tem gente fazendo escravidão que lê uma vez, não entendeu bulufas nenhuma. Eu aconselho sem pressa, compre o seu tratado, leia uma vez, você não vai entender nada. Leia 2 vezes, crie intimidade, faça um processo de namoro, faça um processo de noivado. E agora que você tem intimidade com o livro na mão, você diz, acho que está na hora de eu me consagrar. Quem está me ouvindo, diga amém. Aí a pergunta que fazemos, é fácil ler o tratado? Não. Tem gente que está 1 ano tentando, não consegue passar da página 10, porque é um combate tão grande, mas tão grande, que eu conheço gente que está 5 anos tentando consagrar e não consagra porque não consegue nem ler. Fala para quem está do seu lado, é por isso que ele ficou escondido 126 anos. Alguém está me ouvindo? Tá. Posso continuar? Estou indo bem? Não tiver, me fala também que eu estou doido para ir embora, eu já vou. Segunda coisa, você precisa se consagrar quando você se sentir preparado. O que eu vou falar aqui é um problema nacional. Eu, Moisés, acredito que a pessoa deve se consagrar quando ela já está numa busca espiritual tão profunda que ela está com sede de algo mais, e ela entende que a consagração é o algo a mais que ela sonha. Então, na minha opinião, o tratado não é para gente de primeiro amor. Os maiores escândalos que nós estamos tendo pelo Brasil é isso. Até ontem o rapaz era usuário de droga, está todo tatuado. Aí foi num retiro, numa chácara de jovens. Chegou lá, rezaram na cabeça dele, foi batizado no Espírito Santo, chorou, gritou, vomitou, arrancou o piercing, arrancou a tatuagem. Semana que vem ele estava na igreja. 3 meses depois, ele se consagrou a Nossa Senhora. Ele não sabe nem o que é missa, ele não tem uma Bíblia, ele não tem conversão ainda. Ele está no primeiro amor, ele está no fogo de palha, ele não passou pela prova, ele não conhece uma vida pastoral, ele não sabe nem quem é o padre da paróquia que ele mora, e ele se tornou escravo mariano. Amanhã ele dá uma deslizada e volta para a droga de novo, volta para o crime de novo, e todo mundo vai dizer, tá vendo? Esse povo mariano aí é tudo charlatão. Hoje está com corrente no braço, amanhã está no mundo de novo. Não é o pessoal mariano. Irresponsável é quem deixou esse moleque recém-convertido se consagrar. Ele primeiro tem que amar Jesus, amar a igreja, para num processo de busca intensa dizer, ainda falta alguma coisa para me preencher. A gente diz, então eu acho que é hora de você conhecer o tratado. Pode aplaudir, irmã, você?
Aí você me pergunta, por que isso então não cria uma norma? Porque ninguém é dono do tratado, ninguém manda nele. Se eu mandasse, eu ia pôr norma. Se você não tem vida pastoral, não tem vida paroquial, você não paga o dízimo, você não está em pastoral nenhuma, você vai consagrar para quê? Primeiro aprenda a ser católico, para depois você querer algo a mais. Aí você fica em casa só assistindo pregação dos outros na internet, sentando o pau no Papa, falando de coisas que você não sabe, não paga dízimo, só vai na igreja comungar e dá as costas. Você não ajuda em nada, mas é escravo mariano. Você é escravo de você mesmo, de Nossa Senhora você não é. Então eu acredito que a pessoa, para se tornar um escravo mariano, é um passo número 2. É tipo o jovem rico. Senhor, está faltando alguma coisa. E Jesus falou, observa os mandamentos. Ele diz, eu já estou observando tudo, mas me falta alguma coisa. E Jesus falou, então vai e vende tudo que tem e me segue. E o jovem foi embora. Eu acredito que é assim. Eu já rezo o rosário, eu já tenho comunhão, a minha confissão está em dia, eu já vivo castidade, eu não uso mais roupa do mundo, eu não escuto mais música profana, eu já vivo uma vida coerente, eu já estou na pastoral, o meu padre já é o meu confessor, está tudo certinho, mas eu sinto que eu preciso dar um passo número 2. Estou te dando de presente o tratado. Aqui você vai achar as respostas que você quer para uma vida espiritual mais profunda do que você quer. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a maioria dos problemas que nós estamos tendo pelo Brasil, repito, gente está se consagrando sem ler, gente está se consagrando ainda no primeiro amor, gente que não tem vida paroquial está se tornando escravo, aí fica na internet analisando padre, bispo e sentando o pau nos outros em nome de uma escravidão que ele desconhece, porque ele ainda não entendeu o processo. Então você tem que fazer a escolha pela escravidão num processo de mudar de nível. É uma busca mais mística, mais profunda. Fala para quem está do seu lado. Número 2. Uma outra galera faz parte desse tópico. Começou a se consagrar para o modismo. É um outro problemaço também. Todo mundo está indo, eu vou também. É por isso que aqui não está cheio, entende? É por isso que é quem tem vontade, é um chamado pessoal. Você pode conviver do lado de um escravo mariano e não sentir vontade ainda de ser. Mas o problema do modismo é isso. Ciclano está indo, todo mundo está indo, eu vou também. Então todo mundo começou a se consagrar. Aí há 5, 8 anos atrás, a gente começou a celebrar uma maciça consagração. Nossa, na cidade tanto tem 200 pessoas se consagrando. Nossa, na missa tal tem 150 se consagrando. E a gente ficando feliz, mas quando você olhava a cara da galera, muito jovem, adolescente, gente sem preparo, pessoas ainda cru na caminhada, e muita gente foi se consagrando de tabela, na carona dos outros, no modismo. O que acontece com essas pessoas? Chegaram na paróquia e começaram a dar trabalho. E os padres me perguntavam, Moisés, que troço é esse de escravidão mariana? Porque eu atendo aqui na paróquia um povo que usa corrente em tudo quanto é lugar, mas as confissões deles são tão pesadas, a vida deles são tão promíscuas, que eu não sei para que eles usam essas correntes, porque nem conversão eles tiveram ainda. Será que não é um modismo? E era um modismo, sim. Fala para quem está do seu lado, você tem que se consagrar quando você sentir que é a hora de se consagrar. Terceira coisa que precisamos aprender, esse medo que nós temos da palavra escravo. Aqui existem alguns raciocínios bíblicos e teológicos muito sensatos. O primeiro raciocínio é o seguinte: quando o anjo Gabriel vai anunciar a Virgem Maria, ela dá uma resposta. E qual é a resposta dela? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. O original da tradução não é serva, o original é escrava. Tanto é que nessa Bíblia minha aqui, Nossa Senhora responde, eis aqui a escrava.
do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Então, a Virgem Maria, na tradução original, foi a primeira a se declarar escrava de alguém. E ela se declarou escrava de quem? De Deus. E o detalhe de São Luís é esse. Você vai ler na carta que você vai ter que ler no dia da sua consagração. Metade da carta não fala de Maria. Metade da carta fala: eu que fui infiel ao meu batismo, eu que não cumpri os votos que eu fiz com Deus, e é por isso que agora eu quero me tornar escravo de Jesus Cristo, sabedoria encarnada, por meio de Maria, que foi a primeira escrava dele, para que ela me ensina com ela a ser escrava dele. Então, na verdade, dizer que você é escravo de Maria, na verdade não é bem assim. O correto seria escravo de Jesus por meio de Maria. Então, a primeira pessoa que se tornou escrava de Deus foi a própria Virgem Imaculada. Então, não tem como questionar. A segunda pessoa, nós discutimos ontem e eu repito hoje, foi João aos pés da cruz, que ninguém perguntou se ele queria, se ele concordava. Jesus na cruz simplesmente disse: você agora, mãe, recebe o seu filho aí. Você, filho, agora você é da mamãe. E daquela hora em diante, o discípulo, eu poderia dizer, o escravo, levou Maria para casa. Jesus foi o primeiro escravo de Deus por meio de Maria. E João, que foi escravo de Jesus, o discípulo amado, também passa a ser, depois da morte de Jesus, por meio de Maria. Agora São Luís tem uma resposta incrível. Está aqui, ó, no tratado, na página, no parágrafo 76 do tratado. Ele diz que há uma diferença muito grande entre ser servo e ser escravo. Ele diz que o servo vai quando quer, o servo vai quando pode, o servo vai quando tem vontade, o servo serve por um tempo e não serve mais, o servo gosta de abraço, o servo gosta de elogio, o servo faz, mas quer ser recompensado. Não é esse tipo de pessoa que Nossa Senhora quer. Por isso que a palavra correta não seria servo. Qual é a diferença do servo do escravo? Escravo é para sempre. Escravo não tem opinião própria. Escravo não tem beijo, nem abraço, nem gratidão, nem recompensa. Escravo não faz quando quer, ele faz quando alguém manda. Escravo não tem vontade própria. Escravo só dorme quando o seu senhor deixa. Escravo só come quando o seu senhor deixa. São Luís então escreve no parágrafo 76 do tratado: o termo escravo significa: eu não tenho mais vontade própria, eu vou respirar com Nossa Senhora, minhas palavras são dela, a minha opinião é a dela, o que ela fala eu obedeço, não tem volta, eu não tenho desejo, não é uma escolha, eu não posso voltar atrás, é uma aliança, um pacto de amor eterno. Por isso a profundidade da palavra escravidão é bilhões de vezes mais profunda do que a palavra servo. Então você não precisa ter medo da palavra escravidão. Pergunta para quem está do seu lado: está entendendo ou não está entendendo? Outra coisa que agora quem explica é São Bernardo de Claraval. Lembra dele? Olha o que ele explica. E aqui eu já aproveito para fazer uma correção, tá bom? Vocês lembram da consagração a Nossa Senhora? Oh, minha Senhora e também minha mãe, como coisa e propriedade vossa, amém. Aí de uns anos para cá as pessoas disseram: eu não sou coisa, como filho e propriedade. Agora já estão cantando diferente: como filho e consagrado vossa. Já tirou o coisa e o propriedade, substituiu por filho e consagrado. Fala para quem está do seu lado: é coisa e propriedade. Me pergunta por quê? Vou explicar. Qual que é a diferença do filho e da coisa?
parece com a diferença do servo e do escravo. Vou explicar. Eu tenho 2 filhas que são gêmeas, que vão fazer 15 anos em março. Uma gracinha. Eu amo as minhas filhas, mas eu não tenho posse sobre elas. Elas vão casar, vão embora, vão fazer faculdade. Elas têm vontade própria, porque eu não sou dono das minhas filhas, eu só sou o pai. Eu posso ensinar as coisas certas a vida inteira. Se na idade adulta elas fizerem outras escolhas, eu não tenho poderes sobre isso. Esse é um dos requisitos tão batido contra o aborto, porque desde a concepção o filho está dentro do útero da mãe, mas a mãe não tem poder sobre o filho. Ele está dentro dela, mas ele tem vida própria. Ele não bate com o coração da mãe, ele já tem coração próprio. A mãe só serve para alimentá-lo. É um ser independente dentro de um outro ser. Diga para quem está do seu lado: pai e mãe não é dono dos filhos. Agora eu ganhei de presente uma coisa. Eu amo essa coisa, eu tenho sentimento por essa coisa, e eu sou dono dessa coisa. Essa coisa anda aonde eu quero, eu coloco, aonde eu quero, eu tiro. Quando eu quero, se eu quiser jogar no chão, eu jogo. Se eu quiser apanhar, eu ponho. Se eu quiser pôr no sovaco, eu ponho. O sentimento que eu tenho pelas minhas filhas pode ser o mesmo sentimento que eu tenho por essa coisa, só que do filho eu não sou dono, dessa coisa eu sou dono. Se você se consagrar a Nossa Senhora como filho, um belo dia você faz o que você quiser, mas se você consagrar como coisa, a partir de agora quem manda na sua vida é ela. E a segunda palavra: como coisa e propriedade, como filha e consagrada vossa. Não, você pode se consagrar e amanhã não consagrar mais, mas propriedade não tem volta. Eu quero que você saiba que o tratado foi escrito num tempo onde escravidão era uma coisa comum. Ninguém tinha funcionários, você se comprava como escravo. Por isso a moral da corrente. Então, naquela época, São Bernardo de Claraval já entendia propriedade como posse. E aqui eu quero dizer para você uma coisa, que depois que eu me consagrei a Nossa Senhora, minha oração mudou. Eu passei a me colocar na capela e dizer: eu quero abrir mão das minhas escolhas. Eu não quero, Jesus e Maria, que vocês coloquem a opção A e a B para eu escolher. Eu abro mão das minhas escolhas, eu abro mão das minhas vontades. Eu só quero fazer o que vocês querem. Não me abra 2 portas, só abre a porta que eu tenho que passar, porque eu só quero passar pela que eu tenho que passar, para eu não correr risco de errar. Qual que é o nome disso? Propriedade. Por isso o original da música é como coisa e propriedade. Pode aplaudir. Mas a geração moderninha vai dizer: esse negócio de escravo é muito pesado. O detalhe é que nós já éramos escravos do demônio. São Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, que quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou o documento que nos condenava. Por que nos condenava? Porque nós éramos escravos do demônio. São João diz que aquele que peca se alia ao demônio. O demônio era nosso dono. Por isso que Jesus teve que se encarnar e morrer na cruz, para preço de sangue
comprar a nossa alforria. É por isso que São Pedro diz: por alto preço fostes comprado. E São Paulo vai confirmar dizendo: não foi com ouro nem com prata que a escravidão de vocês foi comprada, mas foi com cruz, morte e ressurreição. Vocês eram escravos do demônio e passaram a ser escravos de Deus. Só que Jesus nos pagou, nos entregou de volta para Deus, e Deus disse: eu agora deixo vocês livres. E agora nós dizemos: já que nós somos livres, nós optamos por ser escravos, mas nós não queremos ser escravo do demônio, nós queremos ser escravo da vontade de Deus. É uma decisão particular nossa. Nós temos vontade de ser escravo de alguém. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Então a palavra escrava é uma verdade teológica, a palavra escrava é uma verdade bíblica, e a palavra escrava, assim como a palavra coisa, assim como a palavra propriedade, é uma verdade lógica. Por isso o nome certo é escravidão. O que você é de Jesus? Escravo. O que você é de Nossa Senhora? Escravo. O que você é do diabo? Nada mais, porque Jesus já me deixou livre, e agora eu vou morar no céu, porque eu sou escravo da vontade de Deus. Aleluia. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Pergunta para quem está do seu lado: está entendendo ou não está entendendo? Quarta coisa que você precisa saber: para você se consagrar, já disse que você precisa ler, amém? Achar que está pronto, amém? Então aqui no final do livro tem 33 dias de exercícios. São 12 dias preliminares. Depois de 12 dias, os exercícios da primeira semana, exercícios da segunda semana, exercício da terceira semana. 1, 2, 3 semanas são 21 dias, mas 12 dias preliminares são 33 dias de exercício. Sabe quanto tempo que dura esse exercício? 15 minutos. Na segunda semana um pouco mais, porque dentro do exercício está rezar um terço. Naquela semana, só que você precisa contemplar os mistérios da forma que São Luís contemplou. Então São Luís escreveu aqui o rosário. Claro que os mistérios luminosos não estão aqui, porque são recentes, mas São Luís escreveu aqui uma contemplação para cada mistério, que na visão dele você poderia rezar o texto de uma forma mais profunda do que o normal. Então os 12 dias preliminares, acho que dá 10 minutos de oração. A primeira semana acho que dá 15. A segunda uma meia hora, porque tem esse texto contemplado com o livro. E na terceira semana volta para 10, 15 minutos. Então são 33 dias de exercício. O que você precisa saber? A galera está fazendo a consagração sem fazer exercício. Fala para quem está do seu lado: que favela que é essa? Outra coisa interessante dentro disso aqui é que a sua consagração precisa ser renovada todo ano, na mesma data que você fez a primeira consagração. Moral da história: todo ano tem que fazer 33 dias de exercício. Outro dia eu fui pregar no Ceará. Alguém me disse que fez uma formação sobre tratado com um filho do cão, que disse que uma vez que você se consagrou, a consagração é para sempre. Depois um outro diz que você não precisa mais fazer os exercícios, e um outro diz que depois de 10 anos a consagração é vitalícia. Você nunca mais precisa nem ler o tratado, pode até jogar fora, já está consagrado para sempre. Pergunta para quem está do seu lado: eu estou doido ou você está? Quantos dias de exercício eu disse? 33. Eu nem estou sendo radical, viu? Porque se eu fosse radical, eu diria que todo ano você tinha que ler o tratado pelo menos uma vez de novo, para se reciclar, para fazer os 33 dias, para renovar a sua consagração. Mas deixa de lado a ideia de ter que ler o tratado mais uma vez. Para você renovar todo ano, você precisa fazer os 33 dias de exercício. Depois dos 33 dias de exercício, você faz uma boa confissão, e então chega o dia da sua consagração.
Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? O que fazer no dia da sua consagração? Primeiro você precisa escolher uma data, e São Luís pede que essa data seja uma data mariana da sua devoção, porque aquela Nossa Senhora daquela data será a sua madrinha de consagração. Por exemplo, hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Muitas pessoas estão fazendo hoje a consagração sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe. Normalmente é essa medalhinha de Guadalupe que você vai usar aqui. Vou falar sobre isso já já, tá? Lembrando que o Papa Leão XIII deu indulgência plenária para quem fazer no dia 8, festa da Imaculada. 80% das pessoas fazem e renovam a consagração dia 8 de dezembro. 80%, pelo Brasil inteiro. É o tempo que nós chamamos das campanhas de consagração. No dia 8, maciçamente, muita gente está se consagrando. O Papa Leão XIII também concedeu indulgência plenária para quem se consagrar no dia 28 de abril, que é o dia da morte de São Luís. Não conheço ninguém que faz dia 28 de abril, porque todo mundo tem uma paixão por Nossa Senhora e ninguém tem essa paixão por São Luís. E o dia de São Luís, embora da indulgência, não é uma data mariana. Outras pessoas fazem dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes. Enfim, data da Assunção, data da Anunciação, Nossa Senhora de Fátima, mês de maio, mês de outubro, Nossa Senhora Aparecida. É você que escolhe. Fala para quem está do seu lado, uma data mariana. Então agora, de frente para trás, tá? Eu vou consagrar hoje, dia 12, Nossa Senhora de Guadalupe, amém? Ontem, dia 11, eu tenho que ter terminado os 33 dias. Então eu conto 33 para cá, começo o exercício aqui. Para começar o exercício aqui, eu já tenho que ter lido o tratado aqui. Está pronto para me consagrar. Significa que se você sair daqui hoje, determinado junto com o Padre Anderson, eu quero me consagrar, você precisa começar o exercício de forma que depois de 33 dias, no dia seguinte seja a data mariana da sua consagração. Então, na verdade, você faz o processo de trás para frente. Você quer se consagrar dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes? Conta do dia 10 para cá, 33 dias. Nossa, vai dar dia, exemplo, 11 de janeiro. Então você tem 30 dias para ler o tratado, para começar o seu exercício. Lembrando que nem sempre você conseguir ler tudo e aprofundar no tratado em 30 dias. Então eu aconselho que você compre o tratado primeiro, que você leia ele primeiro, porque tem gente aqui que daqui 6 meses não leu nem a metade ainda, para depois de ter lido pelo menos uma vez, você já ter uma visão de quando quer consagrar, para já programar os 33 dias, para saber que você tem que estar pronto para começar o exercício naquela data. Eu estou sendo claro, gente? Estou sendo claro, padre? Posso continuar? Dá um glória a Deus se você está escutando. Viva Nossa Senhora. Pode aplaudir Nossa Senhora. Eu quero que você entenda que nós estamos vivendo aqui hoje um choque de realidade em relação à data que o tratado foi escrito. Por exemplo, São Luís pede que a sua consagração seja feita numa missa, né? Então, qual que é o processo lógico? Terminei os 33 dias ontem. Hoje é Nossa Senhora de Guadalupe. Eu vim para a missa do Padre Anderson trazendo a minha cadeinha. Vou falar disso já já. Os exercícios estão tudo prontinho. Já me confessei essa semana. Cheguei com a minha carta. Vou falar disso já já. Participei da missa 6 horas. Depois da comunhão na ação de graças, o padre vai dizer: eu quero chamar aqui à frente todas as pessoas que querem se consagrar a Nossa Senhora hoje. Você que já leu o tratado, já fez exercício, já se confessou. Você que vai usar a cadeinha, pode trazer. E você vem trazendo a sua carta. Ajoelha que é tanto de gente aqui.
Você vai ler publicamente a sua carta. São Luís pede para que o padre dê a bênção na sua cadeinha, que dê uma bênção em você. Todo mundo vai aplaudir a sua consagração. Você vai pôr a sua cadeinha no braço ou no tornozelo, aonde você quiser. E o padre, depois da missa, vai assinar a sua carta como testemunha ocular da sua consagração. Diga para mim, isso é o lógico. Abra a boca, gente, diga, isso é o lógico. Nos nossos tempos não é tão simples assim. Eu conheço pessoas que moram numa cidade de 15 mil habitantes, que o padre lá detesta a consagração, não aceita a consagração. O que ela faz? Às vezes ela pega um avião, vai lá em Minas Gerais, no evento do Moisés Rocha, para consagrar lá no evento do Moisés Rocha, porque na cidade dela não tem um padre que vai aceitar ela consagrar na missa. Isso pode? É conflito de cultura que nós estamos vivendo. Então pode. Eu conheço pessoas que vão morar em lugares que ela não tem condição financeira de ir até um padre que vai aceitar a consagração. Então, não está escrito no tratado, mas as pessoas que estão há muitos anos militantes diz que Nossa Senhora vai aceitar que você participe da missa dignamente. Quando a missa acabar, você vai lá, ajoelha perto da imagem de Nossa Senhora, faz a sua consagração. É claro que ela vai aceitar também. Não é o ideal, não é. O ideal é que fosse dentro da missa, o ideal é que o padre assina. Mas eu conheço pessoas que já são escravos há 6, 7 anos e nunca achou um padre que aceite a consagração e que assina. Ela vai ficar sem consagrar por causa disso? Gente, nós estamos vivendo um choque de realidade. Então o ideal é que você se esforce para ir numa missa onde o padre aceita, para que pelo menos a primeira consagração seja na missa, para que pelo menos a primeira consagração o padre assine, porque se nos próximos anos acontecer de você não conseguir uma paróquia, não conseguir o padre, os grandes místicos da igreja dizem que nós vamos chegar no fim dos tempos de uma forma tão terrível, a perseguição vai ser tanta contra os marianos, que nós teremos que renovar a nossa consagração direto aos pés da imagem de Nossa Senhora, porque nós não conseguiremos nem padre que aceita e nem padre que assine a nossa carta. Tem valor? Tem também. Eu quero que você tire essa ideia de regra e coloque na sua cabeça a ideia da maturidade. Amém? Eu estou pregando para gente madura. Amém? Graças a Deus vocês têm um padre que aceita, tanto é que me trouxe aqui. Vamos aplaudir? Glória a Deus. Sim, glória a Deus. Né? Se eu tivesse numa paróquia que o padre não aceita, mas na cidade tem mais 2 paróquias, às vezes o de lá aceita, mesmo que não seja mariano, né? Esse ano na nossa casa, o padre que celebrou no dia 8, não entende nada disso, mas falou, eu confio em vocês. Que hora que vocês querem fazer? Depois da consagração. Tá bom. A gente proclamou a carta, achei bonitinho porque ele ajoelhou, né? Tipo assim, na cabeça, ele foi repetindo as palavras também, né? Não era a consagração dele, mas o respeito dele, né? Com o que a gente estava fazendo. E perguntou, o que eu faço agora? Tem alguma bênção, alguma coisa? Aí, pronto, acabou, né? Ah, o senhor deseja assinar? Uai, se tiver que assinar, eu assino. Ah não, eu prefiro não. Não tem importância. Nós não vamos brigar, não valeu porque não assinou. Então assim, o problema do Brasil é que as pessoas estão muito mais com os ritos, com os detalhes, do que com a profundidade. Então a gente fica brigando por causa de um monte de coisa que não é o essencial. São Luís deixou muito claro no tratado: as coisas exteriores não são as essenciais, porque a verdadeira consagração acontece na alma. No tempo da perseguição, num lugar que é pobre, lá no interior, onde o padre só celebra uma vez por mês, a pessoa mora numa capela lá na roça, é o ministro da Eucaristia que faz celebração da palavra, ela só comunga uma vez por mês, ela está inflamada para se consagrar. O que ela vai fazer? Ela vai ter que fazer a consagração dela diante da imagem. Nossa Senhora vai ficar feliz? É claro que vai. O padre não vai lá.
Vocês estão me entendendo, sim ou não? Fala para quem está do seu lado, ele está pregando para gente madura, tá? É assim que funciona. Vocês vão ouvir também alguém dizer que ficou sabendo que, além do padre assinar, você tem que assinar e tem que colocar uma gota de sangue na carta. Nos tempos de São Luís, ele morava no mosteiro. Você fura o dedinho e pinga na carta, pá, e fala, assinei com sangue, e o superior dele diz, você é santo. Se você assinar com sangue hoje, você está excomungado da Igreja Católica. O bispo vai dizer, ficou louco mesmo, já está furando o dedo. É essencial você fazer isso? Não. Eu não conheço ninguém que leu a carta do meu lado. E olha que a minha turma são em média 250 pessoas por ano que se consagram. Eu não vi ninguém. E eu oriento a não fazer por causa da sensatez que temos que ter nos nossos dias diante da igreja. Você está me entendendo? O meu sonho é ressuscitar um morto. Jesus falou que quem cresce nele faria obras maiores que ele fez. Ele ressuscitou 3 mortos. O meu sonho era orar num caixão e o morto levantar. Mas eu peço a Deus que não me dê essa graça, porque se o morto levantar, amanhã eu estou ferrado. O que vai acontecer se rolar no ouvido de todo mundo e chegar no bispo que eu ressuscitei um morto? Amanhã eu vou ter que fugir do país. Então não precisa assinar com sangue. Mora num convento, mora num mosteiro, mora no instituto de vida consagrada. Seu superior é um padre, o seu confessor te autorizou, amém. São Luís, uhul. Mas não vai brigar dizendo que se não tiver teu sangue na carta não valeu. Fala para quem está do seu lado, me ajuda, me ajuda. Esses dias para trás fizeram essa pergunta do sangue, sabe para quem? Para o professor Felipe Aquino, que também já fez a consagração. E ele disse que foi pesquisar sobre isso, que ele não sabia. E sabe o que ele descobriu? Que quem aqui no Brasil se consagrou a Nossa Senhora e que se consagrou com sangue na carta foi o Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Ele diz que ele descobriu, porque ele não sabia, que o Frei Galvão, nosso santo brasileiro aqui, do Vale do Paraíba, né? Guaratinguetá, é isso? Frei Galvão foi um que deu o seu sangue, mas ele vivia a vida religiosa, né? A gente como leigo tem que tomar muito cuidado com as coisas que vêm ao nosso coração, porque nós representamos a sensatez e o equilíbrio da Igreja de Jesus Cristo. Você está me entendendo? Sim, sim. Pergunta para quem está do seu lado, está entendendo? Beleza? Beleza. Outra coisa que você vai ter que fazer para o dia da sua consagração é escrever uma carta a próprio punho. Você vai encontrar no tratado São Luís dizendo assim: escrever uma carta a próprio punho, caso ela não tenha sido impressa. Então assim, hoje existem pessoas para o Brasil que imprime a carta, coloca lá uma montagem bonita, põe um fundo, você só assina, põe numa moldura, põe na parede, é lindo. Mas o original é escrever a carta a próprio punho, tá? Não é errado, nem é ilícito, mas o correto, o original é escrever a carta a próprio punho. Tem que começar a escrever durante os exercícios, porque ela dá umas 4 páginas de letras escritas com a própria mão. Onde essa carta está? Aqui dentro. Os exercícios estão aqui, a carta também está aqui, as orações depois da consagração também estão aqui. Tudo que você precisa está aqui dentro desse livro fantástico. Então você vai chegar no dia da sua consagração levando a sua carta. Algumas pessoas todo ano escrevem uma carta nova, mas o original é que você leia a primeira carta todo ano. Essa carta que já está assinada por você, já está assinada pelo seu padre, você guarda ela num local
confidencial seu, onde você guarda lá as cartinhas especiais do seu coração. Todo ano você vai lá, resgata durante os exercícios essa carta, e você pode lê-la de novo, datar ela outra vez, e vai colocando primeira renovação, segunda renovação, terceira renovação. Moisés, não é assim que eu quero fazer, eu quero todo ano escrever uma carta nova. Amém também, não vamos brigar por causa disso. Isso é interpretativo, não está explícito dentro do tratado. Se não está explícito, te dá margem de interpretação. De um jeito está certo, de outro também está. Dentro disso, você vai fazer da forma que você vai achar melhor. Vamos falar agora sobre o sinal externo. São Luís, no tratado, no parágrafo 242, diz que o escravo pode simbolizar essa escravidão com uma corrente. É corrente mesmo, é uma ideia de escravo, tá? Essa corrente ele pede que seja de ferro ou de um material que não exprima beleza. Significa que uma corrente de ouro não rola, que uma bijuteria chique, trabalhada com pedrinhas pelo joalheiro, também não rola. Então existem pessoas que usam a corrente de ferro, outros que usam mais simples. A minha é de uma prata simples, de vez em quando ela fica amarela, eu dou um banhozinho nela, porque eu suo muito, minhas medalhinhas estão ficando meio preta. Você pode escolher algo que não é chique, então não é uma joia, é uma coisa que representa um sentido espiritual. O nome correto dessa corrente é cadeia ou cadeinha. Hoje já existem sites que fabricam cadeinha, sites que vendem cadeinha, às vezes livrarias católicas já vendem cadeinha. Você pode adaptar da forma melhor que você quiser. Onde essa cadeinha pode ser colocada? Olha a gente de novo no choque de cultura. No tempo de São Luís, colocava essa corrente na cintura, significando São Paulo aos Efésios capítulo 6, que São Paulo manda cingir os rins. Então você pega uma correntona e tranca ela com cadeado. Só que São Luís era um religioso, ele colocava o hábito por cima e a vida segue. Como é que nós nos nossos dias, que pegamos busão, metrô, lavamos, passamos, cozinhamos, deitamos com os maridos, com a esposa, namoramos, como é que nós vamos ter uma corrente amarrada na cintura? Não é o mais comum, não é. Nos tempos de São Luís, o tratado diz que alguns colocavam essas correntes no pescoço, mas colocava em forma de penitência. Por quê? Porque já tiveram vidas promíscuas, de vaidade, de muito luxo, de muitos apetrechos, de coisa de pendurada. Então, para reparar aqueles tempos todos das joias, do luxo, colocavam no pescoço, para sentir meio envergonhado das pessoas olharem para aquela corrente e dizer: nossa, que coisa feia uma corrente. Mas você queria realmente se sentir ridículo, em reparação pelo tempo que você vivia uma vida vaidosa. É a nossa realidade hoje? Talvez não seja. O que é mais comum nos nossos dias? O tratado fala de colocar no pulso esquerdo ou direito, e algumas pessoas colocam no tornozelo, que significa consagrar a Nossa Senhora o meu caminhar, os meus passos. Então você pode colocar aqui ou pode colocar aqui. Se o seu padre autorizar a colocar na cintura, eu não tenho nada com isso. E se quiser colocar igual árvore de Natal no pescoço, eu também não tenho nada com isso. Eu estou explicando o que o tratado diz. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Existe um pequeno problema nisso. Me pergunta qual é. A página 236 do tratado disse que a cadeinha não é obrigatória. Ele usa a palavra que ela pode ser dispensada. E ele diz que o essencial da consagração é na alma e não é na corrente. Aplaude que eu vou te contar por que você vai aplaudir.
Se você tem alergia, não pode usar a corrente, você não precisa deixar de fazer a consagração, porque a corrente não é obrigatória. Se você trabalha com maquinários pesados, numa empresa onde até aliança você tem que tirar para trabalhar, não se preocupe, a cadeinha não é obrigatório. Então às vezes as pessoas dizem assim: você é escravo? Sou. Cadê sua cadeinha? Não tem que ter cadeinha para ser escravo. Aliás, em 15 anos eu só tenho cadeinha de 4 para cá. Durante 11, porque eu estou numa região muito complicada, né? Eu estou numa região, qual que é a palavra que eu vou usar aqui, porque nós estamos gravando? Eu estou numa região complicada. Para você ter uma noção, na minha diocese não tem missa de colibertação, não tem exposição com Santíssimo, não tem missa carismática, não tem. Eu estou numa região complicada, e eu ainda jovem, num processo de comunidade, lutando para conquistar o bispo, os padres. Eu precisava pisar em ovos e ser manso como a pomba, prudente como a serpente. O que eu fiz? Me consagrei, caladinho no meu coração, e nunca usei a cadeinha, para eu não dar motivo de perseguição, de fala ou de repulsa. Eu precisava conquistar um monte de coisas. Depois que eu descobri que eu já tinha feito o meu papel, eu disse: agora eu sinto um desejo de usar a cadeinha. Mas de 15 anos eu só uso a 4. Fala para quem está do seu lado: a cadeinha não é obrigatória. Aí eu te pergunto: qual é o maior escândalo que já aconteceu na igreja e que fez muitos padres tomarem raiva da escravidão? Esse monte de gente idiota usando corrente de cachorro de pendurado pelo corpo igual o pitbull. Você vai nos encontros carismáticos, você encontra gente com uma corrente numa perna, uma corrente na outra, uma corrente na mão direita, uma corrente na mão esquerda, uma de cachorro daquelas desse tamanho, de pendurada, com um cadeado no peito. Aí você me pergunta: isso é escravo mariano? Não, isso é um cadáver que levantou da cova. É sexta-feira 13. Não sei se você já assistiu aqueles filmes de zumbi, tipo The Walking Dead, onde levanta. Fala para quem está do seu lado: não me ajuda aí, poxa. Fui pregar numa cidade do Pará. O bispo me chamou depois da missa e falou: você que está ensinando aí para a molecada esse negócio de escravidão a Maria? Eu falei: eu não. E não era eu mesmo. Eu cheguei lá, já tinha um monte de gente usando saia, véu. Vamos falar disso já também? Eu não. E ele falou: porque um idiota acabou de me trazer um cadeado para eu abençoar, que ele vai usar o cadeado no pulso. Eu falei: você pediu para um bispo abençoar um cadeado? Eu me coloquei no lugar de um bispo, porque o Código de Direito Canônica diz que a bênção, ela é sob sacramental. Você abençoa objetos que possam ser objetos de cura e libertação. O sal, a água, a medalha, a imagem, um livro. Agora imagina você chegar num bispo com um cadeado desse de porteira de fazenda e falar: dá uma bênção aqui. Ele falou: é para as porteiras do sítio do seu pai? Não, é para usar no meu pescoço. Moral da história: o bispo proibiu consagração na diocese. O que deixou esse bispo com raiva? O idiota do rapaz. Fala para quem está do seu lado: me ajuda aí, meu. Estou certo, padre? Poxa, mano. Ah não, você quer aparecer? Pendura logo uma melancia, uma árvore de Natal. Pior que isso, homens estão raspando a cabeça, deixando a barba crescer, igual os santos de antigamente. Aí fala: eu estou esperando uma mulher de Deus. Eu falei: não dá, filho, desse jeito não dá para ter uma mulher de Deus. Não dá, não dá.
Se eu não fizer a minha barba, toda semana minha esposa não me beija, porque ela tem gastura do bigode nos lábios dela. Aí o cara se torna escravo mariano, coloca uma corrente aqui, um cadeado aqui, fica andando descalço, não depila mais, não toma banho, a barba batendo no umbigo, o cabelo raspado, andando com um crucifixo pela rua, dizendo que é escravo mariano. Filho, eu não sei qual seita você é, mas escravo mariano você não é. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Eu tenho sido procurado por maridos de mulheres que se tornaram escravas de Nossa Senhora, reclamando que depois que elas fizeram consagração, elas não querem mais sexo. Elas rezam rosário dia e noite, lê vida de santo dia e noite. Falei, manda sua mulher para o mosteiro. Eu acho que ela não deveria ter casado, ela deveria ter sido freira. É conflito vocacional que chama essa desgraça aí. Não depila mais. É feminismo que chama isso, não é consagração não. Alguém está me ouvindo? Eu estou certo ou estou errado? Eu sou maravilhoso. Eu acho que o padre me chamou por causa disso. Eu nunca tive problema com a igreja em 25 anos, porque eu vejo as coisas de uma forma sensata. Eu acho que o maior escândalo da consagração no Brasil foi esse bando de gente idiota que fez das coisas externas aquilo que São Luís nunca disse para fazer. Então fique claro, cadeinha não é obrigatória, e se você usar, que seja sensato, discreto, de ferro, de alguma coisa que não mostre nem luxo, nem beleza. Coloca na cadeinha a medalhinha da sua Nossa Senhora de devoção, vai ser abençoada no dia da consagração, junto com a sua carta, depois dos 33 dias de exercício, com ou sem assinatura do teu sacerdote, e você volta para casa, toca a sua vida em paz, discretamente, faça tudo o que você tem que fazer, até ir para a academia, se preciso for, de uma forma santa. Consagração mariana de São Luís, no parágrafo 242, é interna, não é externa. Pode aplaudir. Nona coisa, deixa eu ver a hora, misericórdia. Essa questão aqui também é um pouco interpretativa. Depois que eu me consagrar, quais são as minhas obrigações? Você tem a obrigação de todo católico comum, buscar o sacramento, viver a vida de santidade, terço, rosário, jejum, penitência, eucaristia, confissão, vida paroquial, pagar seu dízimo. Agora, São Luís cita você rezar a pequena coroinha da Santíssima Virgem, que é desse tamanho, é 1,5 páginas, dá 5 minutos, todo dia, e proclamar o Magnífica, que está na Bíblia, Lucas 1. Seria uma obrigação diária, proclamar o Magnífica e rezar a pequena coroinha da Santíssima Virgem, que é desse tamanho. Porém, existe um monte de coisas que nos são sugeridas, mas que vai bater com o tal do choque cultural. Por exemplo, aqui tem uma oração para você fazer antes da comunhão, durante a comunhão e depois da comunhão. Agora, olha para mim, vamos ser sinceros nós dois. A paróquia que eu vou à missa, eu ainda estou com a hóstia na boca, o padre já está no oremos, já está dando a bênção final. Eu já recebo a bênção final antes de terminar de comungar. Como é que eu vou fazer uma oração durante a comunhão se eu não conseguir nem comungar para eu fazer a oração? Estão me entendendo? Então no templo de São Luís é fácil, porque a missa é no mosteiro. No mosteiro, depois da comunhão, tem meia hora de ação de graça. Você pode fazer a oração da comunhão, depois da comunhão, oração de Santo Agostinho, rezar Ave Maristela, você pode fazer coroinha, você pode fazer São Miguel, São Bento, você pode rezar a ladainha inteira, e ainda não chegou a bênção final. Agora, se depois da comunhão eu for fazer a oração que pede depois da comunhão, a igreja vai fechar e vai me largar lá, porque na minha paróquia, mal deu a bênção, você conta até 3, o alarme já está ativado e as portas estão fechadas.
Então você me pergunta: Moisés, você faz a oração na hora da comunhão? Não, porque não dá tempo. E depois também não, porque eu tenho que ir embora da igreja, porque já está fechando a porta. Mas aí você pode ir para casa e rezar ela na sua casa. Você pode deixar a missa acabar, ficar mais um pouquinho na igreja e fazer a sua oração. Está me entendendo? Em tempo de jejum, em tempo de batalha, aqui recomenda a oração de Santo Agostinho, que faz parte dos exercícios dos 33 dias no desapego de si mesmo. Em dias marianos, a Ave Maristela faz parte dos exercícios. Ladainha de Nossa Senhora faz parte do exercício. Tempo de preparação para Pentecostes, aqui tem a ladainha do Espírito Santo, também faz parte dos exercícios. Se você achar que se consagrando a Maria, você tem que fazer todas as orações que pede aqui, são mais ou menos 17. Você não vai fazer mais nada na vida, mas são choques de realidade. 250 anos atrás, a vida religiosa dos consagrados era uma coisa, a nossa vida como leiga é outra coisa, tá? Então o São Luís sugere a pequena coroinha da Santíssima Virgem, que é 3, 4 minutos, sugere o Magnífica e mais um tanto de oração que você vai colocando ali no final de um terço, no final do rosário, assim como ele ensina a rezar o rosário no formato que ele contempla. Você vai se organizando durante o mês e põe uma oração num dia, no outro você reza uma outra. Você vai montando a sua vida espiritual de consagrado. Amém, gente? Amém? Aleluia? Aleluia? Beleza. Existem algumas coisas anexas ao tratado, que também são polêmicas. O que é uma coisa anexa ao tratado? Tem gente que está colocando ao tratado e à consagração coisas que não são do tratado, e não foi São Luís que falou. Quem me ouve, diga amém. Vou tratar de alguma delas. Primeira delas, por exemplo, o tradicionalismo. Todo mundo sabe o que é missa tridentina, amém? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é comunhão de joelhos, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é usar véu na missa, todo mundo sabe. Eu só quero que você saiba, isso não está dentro do tratado. Não foi São Luís que mandou fazer isso. Isso é outra coisa da igreja. Então às vezes a pessoa diz assim: eu não estou preparado para me consagrar, porque eu ainda não consigo usar véu, eu não comungo de joelho, eu não sei ficar sem bater palma na missa, e me disseram para mim que depois que eu consagrar, eu não posso mais frequentar a missa de cura, eu não posso mais bater palma na igreja, eu tenho que, como quem falou isso? E isso não está no tratado. Tradição da igreja não tem nada a ver com consagração mariana. Claro, depois que você se consagra a Nossa Senhora, você fica mais litúrgico, você fica mais solene, você busca coisas mais tranquilas, e isso é uma coisa lógica, mas uma coisa não está atrelada à outra. Quem está me ouvindo? Não, ninguém está me ouvindo. Ninguém me ouvindo. O senhor está me entendendo, padre? Não está atrelado. Não está. Entende? Deixa eu fazer uma denúncia. Eu me dou muito bem em todas as linhas da igreja. Eu prego para pentecostal, que é quase protestante, de tão pentecostal, e eu arrebento. Eu prego para carismático, a minha origem é carismática, eu nasci num grupo de oração 25 anos atrás. Eu prego para os tradicionais, eu prego para os tridentinos, eu prego para os teológicos, eu prego para pastoral familiar, eu prego para pagão, eu me dou bem em qualquer área. Agora o meu desabafo é esse: um bocado de gente que era do mundão, de repente entrou num grupo de oração, numa missa de cura, se converteu, orou em língua, caiu no chão, repousou, consagrou a Nossa Senhora, agora está sentando o pau em quem celebra missa carismática, dizendo que é herege, que é isso, que é aquilo, porque agora virou escravo mariano, que agora é a missa de Paulo VI, que é a outra que não serve, e está começando a falar que o Papa Francisco é isso, e começa a falar. Gente, cabeça de ervilha, estuda, seu herege, estuda.
Fala para quem está do seu lado, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Moisés foi dar formação lá no santuário Mãe dos Aflitos e falou dos tradicionais. Eu falei seu nariz. Eu só estou dizendo que o tratado não contempla tradicionalismo. Uma coisa, outra coisa. Não tem nada a ver. Você pode ser consagrado mariano da pastoral familiar, consagrado mariano da renovação carismática, consagrado mariano e avivalista. Você pode ser consagrado mariano da mãe que ora pelos filhos, consagrado mariano do texto dos homens. Quem falou que consagrado mariano agora tem que usar véu, usar saia, comungar de joelho, não bater palma na minha? Uma coisa, outra coisa. Eu só estou dizendo que burro eu não sou. Só isso que eu estou dizendo. Outra coisa que São Luís não disse. O tratado fala sobre a modéstia. Um parágrafo. Mas a modéstia que São Luís diz é que você, depois de se consagrar a Nossa Senhora, busque mais o escondimento. Use um batom mais sensível, né? Pinta o seu cabelo de uma cor menos cheguei. Use uma roupa decente. Se comporte como uma pessoa de Deus. Ele só reafirmou aquilo que todo mundo já fala desde que o mundo é mundo, que a gente precisa se vestir como gente santa. Amém? São Luís não falou que quem consagrar não pode mais usar calça jeans, não. Ele não falou isso, não. Não está no tratado isso, não. Não está no tratado isso, não. Não está, não. Não está. Não está. Aí outro dia a mulher falou assim: meu sonho é me consagrar, mas eu ainda não estou preparada só para usar saia e vestido. Eu falei: Ela falou: não, porque eu aprendi no curso lá da minha paróquia que depois que eu me consagrar é só na modéstia, é só vestido, saia, não pode pintar cabelo, não pode passar batom, não pode usar brinco. Eu ainda não estou preparada para viver assim. Eu falei: me chama o filho do cão que ensinou isso para você. A minha esposa se consagrou comigo há 15 anos atrás. Ela tem as saias lindas, vestidos lindos, mas também usa calça jeans. Não usa bermuda, mas usa calça jeans. Mas o que é modéstia? Uma calça jeans com uma camisa que tampa a frente, atrás. Não estou falando do bumbum estufadão e você com blusinha que levantou, mostra o umbiguinho aqui. Não. Modéstia é se vestir não mostrando o corpo. Modéstia não é substituir a saia, a calça pela saia, como se fosse uma regra do escravo mariano. Você está me entendendo? Fala para quem está do seu lado: uma coisa, outra coisa. Uma coisa, outra coisa. Sim. Eu acho lindo mulher de saia. Usem saia. Uhul. Só não falem que São Luís mandou usar saia, que escravo mariano só pode usar saia. Aí vocês estão colocando no tratado uma coisa que nem o dono do tratado colocou. Entenderam? Então, agora aqui eu tenho que fazer um desabafo também. Outro dia eu encontrei com uma mulher com um cabelo que parecia um pavão. Eu falei: irmã, que cabelo é esse? Eu fiz um voto com Nossa Senhora. Depois que eu me consagrei, eu não pinto mais cabelo. Eu agora estou assim, não uso mais cosméticos. Falei: irmã, não está nem depilando lá embaixo? Nada? Eu falei: irmã, você sabe que eu estou com medo de você entrar numa crise na sexualidade com seu marido. Aqui eu vou falar como homem, tá bom? Estou sendo machista, não, vou falar como homem. Eu não sou mulher, eu sou homem. Sou homem. Ideologia de gênero não entrou aqui, não. Eu vou falar como homem, tá? Eu gosto da minha esposa cheirosa, bonita, com cabelo arrumado. Quando eu fico uma semana fora, eu chego, ela vai no salão para ficar bonita para mim, porque a gente vai matar a saudade. Nós somos casados. Casados.
E o catecismo da Igreja Católica diz que o sexo no casamento tem dois motivos, duas finalidades. Primeiro é procriativo, é ter filho. Segundo, unitivo, é o gozo do casal. Então o casal casado na igreja, já que o sexo é reservado ao sacramento do matrimônio, tem que produzir satisfação. Aí você vai nos retiros, você vê as irmãs andando descalço, com as correntes com cadeado nos tornozelos, parece que não toma banho, não depila, não pinta mais cabelo. Outro dia eu vi irmã com fio de barba. A irmã, igual aquelas mulheres barbadas do circo de antigamente, venha ver a mulher barbada. As unhas sem fazer, resto de esmalte, dedo sim, dedo não, dedo sim, dedo não. A saia com a barra suja, porque ajoelha em tudo quanto é lugar, parece que amanhã vai com a missa com a mesma roupa, nem põe para lavar. Aí eu pergunto, como é que esse povo namora? Não namora. Outro dia eu fui pregar num lugar, me levou para jantar um irmão mariano. O irmão fedia CC. Corrente em tudo quanto é lugar. Foi dirigir descalço, com uma cruz de 1 palmo no peito. Eu falei, irmão, você é da Toca de Assis? Ele falou, não, eu sou casado. Eu falei, misericórdia, irmão. Sua mulher casou com um mendigo. Você está fedendo urucubaca. Você não toma banho há 10 dias. Você está azedo, daqueles de passar laranjinha, limão debaixo do sovaco. Mas é escravo mariano, não usa desodorante, não usa perfume. Padre, me ajuda, padre. Diga para quem está do seu lado, isso também não está no tratado. Outra coisa que não está no tratado. Quando você vai casar, o padre faz uma entrevista com você e pergunta, você está aberto aos filhos que Deus vai dar? Se você falar que não, o padre não pode celebrar o casamento, porque seu casamento é nulo. Porque casais que casam sem ter vontade de ter filho, não constitui sacramento do matrimônio. Então ser aberto à vida é uma condição católica para qualquer casal casado na igreja. Quem falou que agora, depois que se consagrar, tem que ter 5, 6, 7, 8, 9 filhos, porque eu sou escravo mariano, agora eu sou aberto à vida. Abertura à vida não tem nada a ver com tratado. Você está me entendendo ou não está me entendendo? Já está caracterizado. Eu estou sendo questionado por pessoas que têm medo de se consagrar, porque ela aprendeu que se ela consagrar, ela não pode ter menos do que 4, 5 filhos. Aí quando você vê aquela escadinha de menina entrando na igreja, você vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os pais são os escravos marianos. Eles levantam a bandeira. Somos escravos marianos, aberto à vida. 5, 6, 7. Aleluia! Só que isso não está no tratado. Isso não está no tratado. Fala para quem está do seu lado, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Um dia o cara foi me levar no aeroporto lá no Paraná e perguntou, quantos filhos você tem? Eu falei, 2, separou nelas? Falei, cara, com a agenda que eu tenho, nem namorar, não estou namorando. Aí o cara falou, mas você não é escravo mariano? Você não é aberto à vida? Eu falei, me mostra no tratado, ô filho do diabo. Onde é que São Luís diz que quem virar escravo mariano tem que ter mais de 5 filhos para ser escravo mariano? Então uma coisa, outra coisa, outra coisa. Fala para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Você quer ter 5, 6, 7 filhos? Parabéns, uhul! Só não vincula isso ao tratado. Amém?